Tem um assunto que a gente tem tratado com muita frequência aqui no programa Os Pingos nos Is, então eu peço a sua atenção, porque em alta desde o início do governo Lula, as invasões de terra despencaram após a criação da CPI do MST e seus financiadores. Desde maio, quando começou o trabalho do colegiado, foi registrada uma única ocupação em uma fazenda no interior de São Paulo. Já nos 5 meses anteriores, os sem terra invadiram 56 propriedades pelo Brasil. Esses dados são da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária no Brasil. Assunto importante, vamos repercutir com o Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, queda no número de invasões de terra justamente após o início da CPI das invasões de terra ou CPI do MST. Coincidências existem ou não, hein, Mota? Coincidências existem, Daniel. A gente só não sabe se essa é uma delas. É preciso a gente sempre parar para pensar e se perguntar, por exemplo, o que é o MST. Muita gente acha que é uma organização social que luta pela reforma agrária, mas muitas vezes parece que o MST, na verdade, é uma organização política que serve como braço arruaceiro da esquerda e promove invasões e enfrentamentos. Está escrito no site do MST. Enfrentamentos e invasões são atividades ilegais. Na verdade, o MST continua uma longa tradição no Brasil, uma tradição que vem das famosas ligas camponesas de Francisco Julião, que na década de 1960, entre uma e outra visitinha a Fidel Castro, traziam o terror para o campo. É preciso a gente sempre parar para se perguntar, questionar o que está acontecendo, né? Esse conceito, por exemplo, de terras improdutivas. O MST toma as terras improdutivas, invade as terras improdutivas, mas o direito de propriedade é um direito natural, é um direito fundamental. Se eu compro um pedaço de terra de acordo com a lei, eu posso fazer com essa terra o que eu quiser. Que direito tem um burocrata de dizer que aquelas minhas terras são improdutivas e por isso eu devo perder a propriedade daquelas terras? A mesma coisa com o conceito de sem terra, que a gente usa toda hora sem pensar. Eu sou um sem terra, eu não tenho nenhum pedaço de terra. Eu sou igual a milhões, a maioria dos brasileiros. Não tem terra. Tem terra aquele que trabalhou para comprar a terra, aquele que herdou a terra. Você não ter um pedaço de terra não significa que você tem um direito a um pedaço de terra. Da mesma forma que você não ter um carro, não significa que você tem direito a um carro. A gente já ouviu falar até de gente que é sem palácio aqui no Brasil. Isso não significa que o Estado tem o dever de dar um palácio para a pessoa. Se vocês forem no site do MST, vocês vão ver textos interessantíssimos. Lá diz, por exemplo, que a ditadura implantou um modelo agrário concentrador e excludente, instalando uma modernização agrícola seletiva. O site do MST diz que a política de exportação de produtos agrícolas deve ser apenas complementar, evitando a exportação de matérias-primas. E vejam só que interessante essa frase, tirada direto do site do MST. O Estado deve proibir o uso de concessões de meios de comunicação como forma de obtenção de lucro. O MST defende a estatização da mídia. Agora eu quero chamar a atenção das pessoas que acompanham o programa Os Pingos nos Is para a enquete do dia. Todos os dias nós publicamos uma pergunta sobre algum tema relevante do programa. No dia de hoje, a pergunta que estampa o portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br, é a seguinte: você acredita que a reforma tributária vai melhorar a sua vida
97,05% disseram que não, 2,95% das pessoas disseram que sim. Se você puder, entre agora em jovempan.com.br, registre o seu voto, registre a sua opinião. Daqui a pouco eu trago mais uma parcial. Agora vamos retornar à capital federal, Brasília. José Maria Trindade. Zé, se a redução no número de invasões tem a ver então com a realização da CPI, os resultados acabaram chegando antes do que se esperava, já que o colegiado ainda tem várias sessões a serem realizadas. Mas o que pode explicar isso? Receio por parte dos movimentos? Nós antecipamos essa situação aqui. Esta comissão parlamentar de inquérito foi a 5ª criada aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Eu acompanhei pelo menos 3 e os resultados foram muito interessantes. Todos eles mostrando o financiamento do MST. Não é de graça, movimentar uma massa dessa pelo país, isso não é de graça, isso custa dinheiro, isso custa estrutura. E como toda organização ilegal de periferia da lei, né? Ela não tem uma composição de uma chefia. São vários líderes e que mudam. Me dizem fazendeiros que têm terra invadida que ele chega no dia para negociar, fala com fulano, chega no outro dia já é outro completamente diferente. Então, assim, intencionalmente tem técnicas de terrorismo, porque acampa perto das fazendas, à beira de estrada para ser visível e pronto. Eles não querem a reforma agrária. Hoje o INCRA possui 94 milhões de hectares de terras para distribuir. Vou até repetir esse número. 94 milhões de hectares. Para ter uma ideia da dimensão disso aí, toda a área plantada no Brasil de soja é 43 milhões de hectares. 43 milhões. Então, mais do dobro de toda a área de soja plantada no Brasil está nas mãos do INCRA. Houve um momento em que o Brasil não tinha comprador de terra, a terra estava desvalorizada. Quem comprava terra era o INCRA. E o INCRA, naqueles governos anteriores, lá do PT, saiu comprando. Então, os fazendeiros diziam, olha, aqui tá bom para a reforma agrária e tal, vendiam. Quer dizer, rolava interesses particulares e pessoais. Tanto é assim que ficou uma quantidade muito grande de terra nas mãos do INCRA. O MST, ele nadou na impunidade até agora, impunidade total. Tanto é assim que criou filiais que começaram a invadir os prédios urbanos que estavam em litígio judicial. Não é porque está em litígio que não tem dono. Tem dono. Mas a justiça que demora vai definir uma luta judicial entre família, por exemplo, ou prédios públicos. E essas filiais cresceram, o MST, na área urbana, invasões de prédios públicos e assim por diante. Nós estamos vivendo hoje uma situação diferente. Todas as CPIs mostraram a origem do financiamento. Eu me lembro de uma CPI que o deputado João Alfredo, do Pernambuco, fez um relatório dizendo que havia um erro histórico e que o MST tinha que ser agraciado com mais terra, com mais força e tal. E o Abelardo Lupion, que é pai do Pedro Lupion, que hoje é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, né? Ele fez um relatório paralelo e foi aprovado o relatório do Abelardo Lupion, mostrando a origem e onde estava o crime. E o que aconteceu? Nada. O relatório da CPI simplesmente não foi seguido. É só pegar aquele relatório do Abelardo Lupion. E agora o Coronel Meira vem me mostrar a origem do dinheiro do MST. É a mesma origem. Associações, organizações governamentais, de onde vem o dinheiro? Do governo. Repasse de recursos do governo, recursos públicos, para associações, para ONGs, que vão financiar o MST. O MST tinha que ser punido, porque é ilegal. Não se pode fazer coisa ilegal. O ilegal tem que ter punição. E agora há uma mudança de ritmo desse apoio. Essa CPI, nós falamos aqui desde o início da necessidade dessa CPI, traz também uma novidade. Eu vi o início da CPI, os debates, os deputados dizendo, nós vamos ser propositivos, ou seja,
enquanto funcionar a CPI, haverá denúncia de novas invasões e avaliação dos grupos que estão em atuação. E isso está acontecendo, estão sendo mapeados. Os líderes da CPI, o relator Ricardo Salles, foram lá no local da invasão, ver com os próprios olhos. E aí os partidos de esquerda foram contra eles, dizendo que é invasão de domicílio. Olha só, um fazendeiro tem uma terra toda documentada, que vem de herança ou que ele comprou, né? Todo o capital ele é produzido através do trabalho e a Constituição dá dinheiro, dá direito a isso, né? Ele tem a propriedade. O MST invade, ou seja, diz que não há propriedade. Coloca uma lona preta, não, aqui é minha propriedade privada, invadir isso aqui é crime, invasão de domicílio, para se ter uma ideia da arrogância desse pessoal. E esta CPI, com essa postura proativa de entrar no cerne no momento em que está acontecendo, tem dado resultados. E é por isso que está caindo a taxa de ocupação, de invasão. E vou te dizer, quem invadir agora vai ter o retrato nessa CPI. Eu estou vendo o acompanhamento do Ricardo Salles. Eu estou vendo o trabalho da CPI. Invadiu, fotografia dele, eu digo fotografia com nomes e tudo. E hoje já está assim, viu? Invadiu, chama a polícia. E tira, e a polícia é obrigada a ir. A notícia é a seguinte: invasões do MST despencam após a criação da CPI. Tiago Pavinato, essa CPI vai acabar. O que é preciso ser feito no âmbito legal para que não haja um recrudescimento das invasões de terra de áreas privadas justamente após o final dos trabalhos do colegiado? Primeiro, precisa de um relatório robusto. Um relatório que indique o que é a prática criminosa, que traga, que coloque, que anexe provas das atividades criminosas, que mostre aqueles que financiaram as atividades criminosas e, se chegar ao governo federal, se chegar a próceres do governo Lula, a Lula acho que não chega, porque eu tenho certeza de que ele não sabe de nada. A PGR precisa ser instada a mover um processo criminal de acordo com os crimes apontados e as provas juntadas ao relatório final da CPI do MST. Logo, precisamos de um relatório robusto que descreva, sem margem para interpretação de outras coisas, as atividades criminosas, desde o seu começo, ou seja, a sua origem financeira, a sua finalidade, os crimes perpetrados, de maneira que a PGR, se nós tivermos próceres do governo federal, tome as medidas cabíveis. Se não tiver ninguém do governo federal, se não tiver ninguém com foro de prerrogativa de função, para que os ministérios públicos dos estados afetados possam processar, julgar e talvez encarcerar as pessoas que cometem crimes e que participam desta cadeia, que eventualmente é uma cadeia de crimes. Tem uma coisa interessante nessa questão, que é a seguinte. Primeiro, a CPI do MST, ela vai convocar o G. Dias e vai convocar figuras do alto escalão do governo federal para que eles respondam: ora, vocês, com toda a inteligência do que acontece no Brasil, como é que vocês não sabiam dessas invasões? Vocês se omitiram? Vocês foram coniventes? Essas perguntas, a depender das respostas, satisfatórias ou não, a depender dos documentos que acompanhem essas oitivas, podem levar o problema para dentro do Palácio do Planalto, sem sombra de dúvida. E aí nós vamos ter o entrave da PGR. Mas se a PGR não fizer nada, muito provavelmente, se houver direita nesse país, as pessoas poderão ingressar diretamente, instar o STF diretamente a processar e julgar as ações criminosas comprovadas no âmbito da CPI, porque se o PGR ele senta em cima, hoje em dia, isso já é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
a parte interessada, ela pode ir direto ao judiciário, porque o PGR está prevaricando. Mas o que eu ia dizer que é interessante é o seguinte, são dois aspectos. Toda vez que se fala com um defensor do MST, com um político que defende o MST, com um jovem, qualquer pessoa que defende o MST, ele diz o seguinte, a cartilha é ótima, eles começam a falar da Sesmaria, que tem um texto prontinho, é incrível a lavagem cerebral. Mas em resumo eles dizem, o MST é um movimento social, como se o crime organizado não fosse um movimento social. Ora, o crime organizado é uma parcela da sociedade que se une para cometer crimes. Portanto, o PCC é um movimento social. O Comando Vermelho é um movimento social. Então, falar que é movimento social e nada é a mesma coisa. Então, o MST é um movimento social. E, não, nós não cometemos crimes. Nós não queremos justiça, reforma agrária, blá, 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 blá. Bom, imagine você tem uma determinada religião, você é de casa, no seu trabalho, no seu carro, você tem uma determinada religião que leva você a todo dia, todo santo dia, você acorda de manhã, vai numa praça pública e reza em voz alta. Essa é a tua profissão de fé. No Brasil nós temos liberdade religiosa, por enquanto. E alguém um dia fala, não, é um crime, você vai lá, tem um monte de gente que mora perto da praça, tem os mendigos dormindo na praça essa hora, você vai lá, você acorda todo mundo, não, isso não pode acontecer. Isso aí, vou investigar você. E aí vem uma autoridade, mesmo que não tenha, a autoridade vai e começa a te investigar. O que você vai fazer enquanto está sendo investigado? Você continua acordando cedo, indo rezar na praça pública. Sabe por quê? Porque você tem certeza que não está cometendo crime. Você tem certeza que você está sendo vítima de uma perseguição. Agora, a vida toda, esse grupo chamado MST e Apaniguados sempre tiveram certeza de que o que eles fazem não é crime. Não, nós não cometemos crime, é justiça social, é ocupação, é amor, é isso, é tudo, menos crime. Não é crime. E cada invasão, eu já falei em várias oportunidades aqui, pode trazer até 15 tipos penais, 15 crimes diferentes, a depender das circunstâncias. Mas o defensor do MST e o membro do MST e todo mundo MST maníaco diz, não é crime. Começa uma investigação, o que eles fazem? Eles param de cometer crime. Por quê? Porque eles sabem que é crime. Porque eles sabem que é crime. E se não sabem que é crime, eles têm uma forte suspeita. Porque são pessoas com autonomia da vontade, são sujeitos capazes. Se eles pararem para pensar, mesmo com a ladainha da lavagem cerebral, da cartilha, da Sesmaria, da justiça social, eles sabem que não é legal. Eles sabem que tem algo contra a legislação. Veja a diferença. Quando você faz algo e sabe que não é crime, sabe que é um direito seu, mesmo investigado, você vai e continua realizando aquele ato. Porque sabe que você é um perseguido, é um direito seu, não há crime. Agora o MST não. Começou a investigação, parou. Parou porque sabe que é crime. E sabe que é crime. E soma-se a isso o seguinte fato. Nos governos Lula 1, Lula 2, Dilma, nós tivemos aquele monte de invasão. Por quê? Porque vai dinheiro para a ONG vai dinheiro para o MST, então, né, faz-me rir, aí todo mundo faz rir, então ele vai lá e faz a invasão. Agora, o governo Michel Temer, em especial no governo Bolsonaro, acabou o faz-me rir. Acabou o faz-me rir, não tem invasão. Acabou. E ainda vem o advogado do movimento do MST, no mês retrasado, e diz, né, como um bom advogado da Paloma, ele fala assim, bom, no governo Bolsonaro as invasões foram poucas porque por causa da pandemia. Só faltou ele falar, né? Não teve invasão porque a gente ficou em casa. O Sem Terra ficou em casa. Entendeu isso? Ficou em casa. Não, é porque não tinha dinheiro. E é porque a lei estava sendo aplicada. Você invadiu, vai à polícia, você vai preso. Por quê? Porque você sabe que é crime. Porque sabe que não vai ter tolerância de um governo amigo. Aí volta o Lula, volta a invasão.
Tem tolerância e tem dinheiro para a ONG, e a ONG alimenta o MST. Aí começa a investigação. O que o governo vai fazer? Bom, vamos parar de alimentar financeiramente. Por quê? Porque vão chegar na gente. E muita gente que diz, é claro que acabou, as invasões elas caíram para uma invasão só, desde de junho. Só tem uma invasão nesses últimos 2 meses. Por quê? Porque o governo federal foi lá e sentou com o MST e entrou num acordo e eles estão respeitando. Ora, as bolas. Se o governo federal pediu para eles pararem e eles pararam, isso ainda é uma hipótese pior. Porque mostra que o governo Lula tem ascendência sobre o MST. Considerando esta hipótese, deixe-se claro. Análises importantes do time de comentaristas aqui da Jovem Pan. Para fechar esse assunto, invasões de terra versus apurações do modus operandi dos movimentos. Mota, para fechar esse assunto. É sempre importante, quando a gente trata desse assunto, a gente parar para pensar sobre os conceitos, sobre as expressões que são usadas, né? Eu já falei aqui das terras improdutivas, do sem terra. Outra expressão sobre a qual a gente precisa refletir é essa reforma agrária. O que é isso que se chama de reforma agrária? Eu, outro dia, fiz uma pesquisa e achei, em poucos segundos, um site educacional que tem material que é ensinado nas escolas. E dizia, reforma agrária é o seguinte, nós vamos pegar os grandes latifúndios, vamos dividir em pequenos lotes e dar um lote para cada brasileiro. Era isso que estava escrito lá. Agora, a maioria dos brasileiros, se receber um lote de terra, vai fazer o quê? Vai vender. Porque a maioria das pessoas não tem vocação para agricultura. A agricultura hoje é praticada em áreas cada vez mais extensas, usando muita tecnologia, mecanização e investimento. Tecnologia é chave para isso. O Brasil deu um salto, o Brasil fez uma revolução com a ajuda da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mas também com a coragem, com o empreendedorismo de muitos pioneiros que saíram de suas terras e foram para lugares onde não havia ninguém, ocuparam aquelas terras, desenvolveram aquelas terras. Qual foi o resultado disso? Muita gente diz que por causa da guerra da Ucrânia o mundo ia passar fome. Prestem atenção nisso. Em 2022, só o estado do Mato Grosso produziu mais milho do que toda a Ucrânia. Foram 44 milhões de toneladas de milho em Mato Grosso e 42 milhões de toneladas de milho na Ucrânia. Esse ano se estima que a produção brasileira de milho em Mato Grosso vai chegar a 50 milhões de toneladas e será o dobro de toda a população da Ucrânia, de toda a produção de milho da Ucrânia.